Nós continuamos a nossa conversa a respeito de João. Finalizamos semana passada o capítulo 7. Hoje, obviamente, começaremos o capítulo 8. E esse é um tema muito interessante, muito profundo. Eu quero convidar o Linão aqui para fazer uma introdução, para preparar o teu coração para o que nós vamos conversar aqui. Monólogo baseado em João 8, de 1 a 11, abordando o contexto da mulher no primeiro século, junto com essa história. Estive a alguns minutos da morte. Minha história não é uma justificativa, é apenas a minha história. Meus problemas começaram cedo. Ao nascer, ao invés de trazer alegria à minha casa, fui recebida com silêncio. Meu pai esperava um menino. Eu fui uma decepção. Vocês não imaginam o peso da rejeição. Cresci ouvindo que não valia tanto quanto um homem, que meu destino era servir, casar, gerar filhos. Ser mulher já era uma culpa que eu carregava. E pior ainda, não conseguia cumprir o que esperavam de mim. Casei cedo como era esperado, mas não podia ter filhos. Ou talvez pudesse, mas a culpa caiu sobre mim. Meu marido me largou como se fosse coisa quebrada, como se fosse descartável. Voltar à casa dos meus pais, uma mulher rejeitada, abandonada, seria uma vergonha para eles e uma outra maior para mim. Então fiquei sobrevivendo, tentando fazer pequenos trabalhos, artesanatos, ajudando aqui e ali, mas era pouco. E a fome, e o frio, a solidão, era muito. Me envolvi com um homem, ele me prometia cuidado, afeto, mas era casado. Eu sabia, mas no momento, aquilo me pareceu abrigo. A verdade é que, quando tudo nos é negado, até uma mentira bonitinha parece refúgio. Aquilo se repetiu. Outros homens vieram, e eu estava com um desses homens quando a porta foi arrombada. Alguns com aliança no dedo, alguns apenas querendo descarregar o peso dos seus pecados sobre mim. Diziam que eu era impura, mas eram eles que batiam na minha porta. Numa madrugada, tudo se quebrou. Eu estava com um desses homens quando a porta foi arrombada. Gritos, mãos brutas, me puxaram pelos braços. O homem fugiu e eu fiquei. Fui arrastada pela rua e o dia começava a nascer. Estava quase com nada de roupa, toda suja, cansada, confusa. E entre os rostos que gritavam o meu pecado, reconheci alguns homens que já tinham estado comigo. Me jogaram no chão diante de todos, diziam que eu tinha sido pego em adultério, que a lei mandava apedrejar. Nunca vi um homem ser levado assim. Só eu. Os olhos ao meu redor eram de fúria, mas não todos contra mim. Havia algo estranho, como se eu fosse uma peça de um jogo maior. Então me ergueram, fiquei de pé, tremendo, minha pele marcada pela vida, pela violência, pela dor, pela vergonha, e principalmente pelos olhares que me atravessavam como lanças. E no meio deles, ele. Esperavam que ele me julgasse, que ele desse o veredito. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. Eu não entendia nada. A dor me tomava, a vergonha me sufocava. O barulho foi diminuindo, as vozes antes afiadas, agora caladas. Comecei a achar que estava morrendo. Abri meus olhos. Os homens haviam ido embora, só ele permaneceu.
E então ele me olhou, não com olhar de condenação, não com desejo, nem mesmo com pena. Era outro tipo de olhar, um olhar que eu nunca havia recebido antes. E ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E eu mal conseguia responder: ninguém me condenou. E Jesus diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele não ignorou o que eu fiz, mas viu tudo que me levou até ali. E me deu algo que jamais alguém tinha me dado: um novo caminho, uma nova verdade e uma nova vida. E eu fui, e nunca mais fui a mesma. Vamos lá para João capítulo 8, meditar nesse texto. Nós leremos o último versículo do 7, para compor o texto adequadamente, e depois do 8 ao 11. Lembrando que se você não tem Bíblia impressa, quiser uma Bíblia emprestada, faça um sinal com a sua mão, o pessoal do apoio levará uma Bíblia para você. Mas se você quiser usar o celular, fique à vontade. A gente só tem tentado trazer à igreja a importância do texto escrito, não é? Então diz assim, João 7,53. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Senhor, obrigado por essa manhã. Colocamos nosso coração diante do Senhor. Que seja uma manhã boa, instrutiva, e que essa conversa toque o nosso coração e o nosso entendimento a respeito de quem o Senhor é. Muito obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de nos reunir aqui. Me ajuda nessa exposição, é o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um texto muito importante, muito bonito. Um dos mais bonitos, uma das narrativas mais bonitas que temos no Novo Testamento. Talvez na sua Bíblia, talvez você encontre esse texto entre parênteses. E como nós temos aqui um aspecto didático também importante ao subirmos aqui e falarmos para você, isso indica que esse texto tem alguma coisa de diferente. O que é que esse texto tem de diferente? Caso você tenha a tua Bíblia e veja aí entre parênteses, o que é que tem de diferente esse texto? Existem discussões a respeito da localização desse texto dentro do texto de João. Alguns estudiosos dizem que não foi João que escreveu, e a gente entra nesse tipo de pergunta a partir de uma leitura que vem do 7 em diante. Esse texto ele é meio diferente,
a sua narrativa não acompanha muito a narrativa de João. Mas fique tranquilo, os pais da igreja e a maior parte da crítica, deixa eu lembrar o nome aqui, crítica textual, que é o campo da teologia que estuda os textos bíblicos, garante a fidelidade desse texto. Então, bora para cima, é só uma informação para você saber. Papias e Policarpo, pais da igreja, que foram discípulos de João, dão esse aval. Então a gente vai para cima sem muitas dificuldades. Antes do capítulo 7 vem qual? Aliás, antes do 8 vem qual? Vem o 7, né? Então, o capítulo 7, é importante nós nos lembrarmos o que é que está acontecendo lá. Jesus é instigado pelos seus irmãos a fazer uma campanha política e mostrar os seus dons e aparecer, porque eles tinham interesses por trás disso. Jesus se recusa, eles vão para Jerusalém, Jesus vai também escondido, e em Jerusalém nós temos uma série de situações que acontecem ali no templo, vários encontros de Jesus com autoridades, com o próprio povo, e o decorrer do capítulo 7, nós entendemos que o foco de João é justamente a identidade de Jesus, porque em vários momentos no capítulo 7, você encontra afirmações tipo assim, ele fala muito bem, eu nunca vi ninguém falar tão bem quanto ele, de onde vem essa sabedoria toda? Mas a gente conhece o pai e a mãe dele, né? Quem é esse homem? Ele é Jesus, é filho de Maria e José. Então a identidade de Jesus está em questão no capítulo 7, esse é o foco do capítulo. No 8, as coisas mudam. O capítulo 8 tem um ar um pouco mais sombrio. Você vai encontrar declarações bem duras de Jesus no capítulo 8, nós as veremos nos próximos domingos. E Jesus está, vamos dizer assim, denunciando o coração daqueles seus contemporâneos, compatriotas judeus da Galileia. Esse pessoal tinha um pensamento muito distante de Deus, eles não percebiam Deus adequadamente, o plano de Deus adequadamente, e Jesus então os combate, os denuncia, e o capítulo fica um tanto mais pesado, digamos assim, mas é muito importante sabermos isso, porque na leitura do capítulo 8, isso é que deve reger a nossa compreensão a respeito das coisas que veremos. E o capítulo começa de uma forma muito intensa. Diz assim, versículo 8, aliás, capítulo 7:53 até o 8:2, diz assim: então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. O que está acontecendo aqui? Essa transição entre o 7 e o 8 mostra o seguinte: depois de uma grande discussão que ele não explanou aqui domingo passado, que envolve inclusive a figura de Nicodemos, né? Aquele homem que tem uma conversa escondida com Jesus no capítulo 3, agora ele surge tentando defender Jesus dos seus acusadores, que estavam já tentando prender Jesus, já estavam querendo matá-lo, a coisa está bem complicada. Quando acaba essa conversa toda, os ânimos abaixam um pouquinho mais, Jesus, os seus perseguidores vão para suas casas, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Por quê? Ele não fica na cidade, porque o ânimo contra ele já está forte, pesado, né? Eles já querem matar Jesus, então ele se esconde, ele foge um pouco, o que é normal, e na manhã seguinte ele volta para o templo, e ele volta para o templo fazendo o que ele gosta de fazer, e que lhe cabe fazer, que é interpretar a lei. Ensinar é isso, gente, não perca isso de vista. Ensinar nesse contexto é sentar e explicar a lei, e interpretar a lei ao povo, e as pessoas estão ali ao seu redor, ele se senta, o povo senta, era assim que os rabis faziam, e ele está lá ensinando o povo. E aí acontece essa cena, que a gente vê a descrição a partir do 3, que diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que disse? Eles estavam usando isso, ou melhor, estavam usando esta pergunta
como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então aqui entra uma cena diferente. Jesus ali conversando, ensinando ao povo, daqui a pouco com certeza um burburinho, uma coisa, vozes altas e tal, um grupo de líderes religiosos, fariseus e doutores da lei, que são os saduceus, trazem com certeza de forma agressiva uma mulher. O texto nos diz que ela foi pega em flagrante adultério. É uma ação de exposição e de violência muito grande. Aquela mulher provavelmente foi pega na cama, estava ali provavelmente com poucas roupas, machucada, envergonhada, mostrada e apresentada em uma exposição realmente muito difícil. Aqui, nós já começamos a perceber que o texto bíblico quer nos mostrar uma coisa muito difícil de encarar, mas uma grande realidade. A maneira como pecadores lidam com o pecado alheio. Essa é uma cena que explicita isso, que apresenta isso para a gente. Vamos nos lembrar que depois da queda, tudo mudou. E quando a gente traz o termo queda aqui, muitos cristãos, muitos crentes não conseguem entender o peso desse termo. O quanto ele é significativo na própria realidade da nossa vida. Nós que como seres humanos, como humanidade, rompemos com o Criador lá no começo de todas as coisas. Se lembre que o nome Adão quer dizer humanidade. Nós rompemos com ele. Nós dissemos, não precisamos de você, não precisamos do teu conselho, não precisamos da tua amizade, da tua caminhada com a gente quer viver só. Vamos fazer uma vida solo. Vamos desenvolver a nossa vida sem o seu auxílio. Essa ruptura que Gênesis nos mostra, ela é cósmica, irmão. Ela atrapalha tudo. Ela complica todas as coisas. E o mundo em que estamos, por isso é chamado, e pode ser chamado de mundo caído, ou de mundo quebrado. E uma das primeiras coisas que a queda gera é a animosidade, ou a complicação das relações. Isso é muito explícito no texto e na sequência da história de Gênesis e todo o Novo Testamento, toda a Bíblia de modo geral. Por quê? Porque quando o homem rompe com Deus, ele complica a sua forma de relacionamento, primeiro com o próprio Criador. Ele rompeu com o Criador, acabou a relação. O homem que antes andava com Deus no jardim, agora se esconde do próprio Deus, envergonhado, percebe-se nu e já não tem mais relação com Deus. Outra coisa é a criação, que agora deixa de ser coordenada, deixa de ser dominada no sentido de ordenada, e passa a ser explorada. Estamos aí com o aquecimento global como resultado disso, é óbvio, né? Queremos destruir, desmatar, abusar, e aí por diante. Mas esse ponto aqui que nós estamos conversando tem a ver com a relação entre as pessoas. Adão, logo depois de fazer o que fez, já se vira contra Eva. Antes é a mulher, osso dos meus ossos, agora é a mulher que o Senhor me deu. As relações já se comprometem. Logo depois nós temos o primeiro fratricídio, que é o assassinato de Abel. As coisas entram em um caos. E aqui o que nós temos é justamente isso. Falta compaixão e sobra acusação. Falta amor e sobra ódio. Falta bondade e sobra dureza de coração. Falta misericórdia e sobra julgamento. É isso que compõe as relações. Pecadores acusando pecadores. Pecadores agindo contra pecadores. Numa exposição e numa ação de destruição terrível. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 7,3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Primeiro tire a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus já deixa explícito essa questão que existe entre nós: o julgamento, a condenação, a exposição e aí por diante. Acusadores esquecem dos seus próprios pecados. É isso que acontece. Romanos 3,10, Paulo diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E essa realidade que nós vivemos desde sempre, agora potencializada com a exposição que as mídias sociais, a internet nos dá. Toda semana tem alguém lacrado, toda semana tem alguém com a vida destruída. Agora, com o celular na mão, as pessoas ficam prontas para encontrar o erro de alguém, jogar isso nas redes e acabar com a vida das pessoas. Toda semana tem uma mulher no campo de futebol fazendo xingamentos xenofóbicos e depois colocada de forma explícita essa situação na internet. Vai-se embora emprego, vai-se embora família, vai-se embora tudo. Toda semana tem um casalzinho no show do Coldplay ali, né? Meio escondido, querendo esconder, até que alguém pega, uau, e aí acaba com tudo. É exposição atrás de exposição, inclusive gerando uma indústria de gente que fica esperando o outro errar. E é interessante, eu não sei se é problema no meu, deve ser um problema meu, irmão. No meu Instagram aparece direto essas coisas. Veja como o fulano acabou com o ciclo. Você já viu isso? Olha a resposta que fulano deu e lacrou sobre o outro. Mas que raio, eu preciso ungir meu telefone. Deve ser isso. Uma paulada atrás da outra. Porque nós nos lidamos assim. Nós conversamos assim. Eu penso que, em primeiro, é que nós acreditamos que o acusado, ele precisa ser punido como uma lição. Errou, tem que pagar, inclusive para aprender. Vai ter que aprender. Se fez alguma coisa ilegal, alguma coisa destrutiva, se fez alguma coisa imoral, se fez alguma coisa engordativa, coisa desse tipo assim, vamos expor mesmo. E vamos punir, porque a pessoa vai aprender. E quanto maior a punição, mais ela pode aprender, melhor ela pode aprender. Você sabe que na psicologia social, ela ensina que as coisas não funcionam assim. Essa ideia que temos que o medo, o estresse e a dor afasta a pessoa do seu erro, não funciona assim. A psicologia social nos diz que quanto maior o castigo, menor a chance de redenção. Crianças que são adequadamente repreendidas pelo seu erro, têm a chance de se consertar do erro, muito mais do que crianças que são agredidas, ou que passam por um vexame, ou coisa do tipo. Ou seja, nem psicologicamente essa situação se sustenta. E mais, nós muitas vezes cremos que o erro da pessoa é fruto de divergência do caráter. É um vagabundo mesmo. Não presta, tá vendo? Roubou, é ladrão, mentiroso, já sei. Isso na psicologia social é chamada de disposicionalismo, que é a ideia da disposição. É o psicopata. Por isso que ele matou. Ele é um psicopata. É um ladrão. Tudo tem a ver com a pessoa. E pouco ou nada tem a ver com ambiente e necessidade. Linão mandou bem aqui, nos fazendo pensar um pouco sobre a vida dessa mulher, sobre o que leva uma pessoa a viver o erro que vive, coisa que nós tantas vezes desprezamos. Então essa exposição midiática do erro alheio, ela talvez seja motivada também por isso, por esse desejo de punir bem pesadamente mesmo, para ver se a pessoa toma vergonha na cara e muda, e com esse desprezo do quem é a pessoa, por que fez,
O que é que carrega aquele coração? De onde veio? O que é que viveu? Quais as experiências que teve? Não. Para nós o negócio é jogar no ventilador mesmo. Não tem nenhum desejo de correção. Não tem nenhum desejo de acolhimento. É só lacração, carimbo, destruição e morte. Porque esse negócio mata a gente. Você sabe, né? Esse negócio acaba com pessoas. A força que tem uma fofoca na internet é muito maior do que nós imaginamos. Muito mais doloroso do que nós imaginamos. Jovens tiram a sua vida por causa disso. Não é difícil de você encontrar isso nas notícias. Famílias são destruídas por isso. E a gente muitas vezes entra nesse oba-oba e estamos lá curtindo, e estamos lá compartilhando e vamos embora. Bom, uma coisa é certa, a mulher errou. Ela é surpreendida no seu erro. Vamos falar um pouco sobre isso, claro. Vamos pensar e tentar entender melhor. E ali diante dela estão acusadores legitimados pela lei. Que lei? Levítico 20:10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Interessante que o homem não está aí, né? Só chamaram a mulher, né? Você percebeu isso, irmão? Primeiro porque eles queriam provar Jesus. Esse era o negócio, testar Jesus. Essa era a coisa. Segundo, porque é uma sociedade absolutamente patriarcal. Mulher não tem valor nenhum. E como eles não queriam cumprir a lei, coisa nenhuma, mas testar Jesus, e eles são do clube do bolinha, tira o companheiro, leva só a mulher, porque ela sim merece ser punida e castigada. Esse teste que eles fazem, através daquela pergunta: Senhor, na lei está dizendo que pessoas, aliás eles dizem mulher, né? A mulher quando pega em adultério precisa ser punida. Eles nem citam o homem que está no texto também. O que é que o Senhor diz? Talvez a tua pergunta, e é legítima essa pergunta, né? Como assim teste? Sim, isso é um teste. Não é só porque João está falando, mas é porque a realidade daquela época cria uma tensão ali. Qual é a tensão? Primeiro, Roma não permite que nenhuma das suas colônias, nenhum dos seus territórios ocupados execute ninguém. É só você prestar atenção na história de Jesus. Talvez você pense, mas e Jesus? Jesus foi um preso político, condenado por Roma, motivado por situações inicialmente religiosas, mas vendida a sua situação pelos religiosos a Roma como um grande contraventor, um grande resistente ao sistema de Roma. Então, Jesus não foi crucificado por questões religiosas, mas por questões políticas. Então não pode se crucificar ninguém, ou matar ninguém, ou executar ninguém. Roma diz que não pode. Ok, então qual é o problema? O problema é simples. Se Jesus apoia a condenação da mulher e diz, é isso aí mesmo, vamos matá-la, vamos condená-la e executá-la, porque a lei diz, ele vai contra Roma. Aí dá ruim. Mas se ele disser, não vamos fazer isso, ele vai contra a lei. Ele vai contra Moisés. Essa é a pegadinha da coisa. Essa é a sinuca de bico. Já viu essa expressão? Alguém aqui já viu essa expressão? Vamos ao momento gamer, por favor. Sinuca de bico, quando você joga sinuca, não é pecado não, viu, irmão? Pode jogar, pecado é perder, você não pode perder. Quando a sinuca está aqui no bico, ó, a bola fica aqui de um jeito que você não consegue tirar, sem perder o jogo. É isso aí. Jesus está numa sinuca de bico, até parece. Ninguém coloca Jesus em uma sinuca de bico. Então vamos entender como é que Jesus lida com isso. Na sequência do versículo 6 diz, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Foi assim que Jesus resolveu a sinuca de bico? Foi assim, simples assim. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Frase que a gente sempre tem na ponta da língua, às vezes em alguma brincadeira, em alguma justificativa do nosso erro. Essa é uma frase muito famosa, muito pesada, muito importante, muito libertadora. Ela tem vários vieses, né? Várias interpretações, várias possibilidades. Primeiro eu destaco aqui a sabedoria de Jesus, né? É impressionante assim. Ninguém coloca Jesus na sinuca de bico. Ninguém. E eu me lembrei, lendo isso aqui, de Salomão. Salomão foi o homem mais inteligente da terra, pediu inteligência e Deus deu a ele. E lá em 1 Reis 13, tem um episódio muito interessante, quando duas mulheres, duas prostitutas, mães, estão com os seus filhos dormindo, e uma delas dorme em cima do filho e o filho morre. E aí na calada da noite ela vai quietinha e troca o filho com a outra prostituta, com a outra mulher, deixando o filho morto com a outra e pegando o vivo. E quando acordam, começa aquela discussão. Não, esse é meu, não, esse é meu, esse é meu, esse é seu, esse é meu. E isso vai parar nas mãos do rei, que tinha essa responsabilidade, digamos assim, de julgar questões desse tipo. E quando isso é apresentado a Salomão, ele rapidamente toma uma decisão. Pega uma espada, corta o menino vivo, dá um pedaço para cada uma, está resolvido. Prático, né? Salomão açougueiro aí, tipo assim. Mas o que acontece? A mulher que havia pego o menino vivo da outra, diz assim: tudo bem, pode cortar, acho que está bom, fico com as pernas, você fica com a cabeça, está tudo resolvido. A mãe legítima da criança diz: não, entregue para ela. E esse amor protetor da mãe denuncia quem ela é. E Salomão então discerne o momento e contempla a mulher sábia, a mãe legítima, melhor dizendo, né? Então nós vemos aqui Jesus não sendo enganado, não sendo colocado contra a parede, uma inteligência e uma saída maravilhosa da parte de Jesus, que nós vamos compreender melhor agora. Por quê? Porque o que Jesus faz é aplicar a lei. Não, a lei diz que era para executar. Mas Jesus, na sua caminhada, ele vem plenificando a lei. Ele vem transbordando a lei. Eu já falamos aqui algumas vezes. Lá em Mateus capítulo 5 você tem o Sermão do Monte. E no capítulo 25, 17, se eu não estiver enganado do endereço, Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E já explicamos aqui algumas vezes que o termo cumprir aqui é plenificar, é transbordar. Então eu não vim revogar a lei. Olha, antigamente vocês ouviram que quem matar está em pecado. É verdade, mas eu digo a vocês que a coisa é mais profunda, a coisa é mais interior. Se você odeia, você também já está em pecado. E ele vai fazendo essa reinterpretação, ou melhor, esse transbordamento da lei de um modo geral. E é assim que a gente entende então que Jesus está aplicando a lei. Não a lei como eles conhecem, mas o coração da lei. O coração de Deus que está na lei. Essa é a ideia. E esse é o movimento que Jesus faz. Tanto que nós sabemos que evangelho tem a ver com interioridade. É isso, não é só fazer ou não fazer, é coração. Eu posso fazer por interesse. Vamos pensar numa coisa boa. Eu posso fazer por interesse. Vamos pensar numa coisa ruim, uma coisa má. Eu posso não fazer por medo das consequências. Mas o meu coração precisa acompanhar essas coisas. O evangelho se trata de algo que brota de dentro de nós para fora. E aqui Jesus está fazendo isso. Ou seja, a lei não pode ser usada para a condenação do outro sem que eu me enxergue.
É aí que a coisa vai. Quem não tem pecado? Então tá. Você quer cumprir a lei? Quem não tem um pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus então mostra aquela realidade que a gente de vez em quando brinca. Quando você aponta para alguém, você tem 3 dedos voltados para você, mais do que para o outro. É isso que Jesus está enfatizando. E fica claro isso por uma situação interessante. Jesus está escrevendo no chão. Você prestou atenção nisso, né? Jesus, o texto começa dizendo assim, Jesus está escrevendo, e eles estão falando, ó Jesus, essa mulher foi pega, e ficam, aí Jesus fica de pé, pronuncia essa palavra, e depois se assenta de novo e continua escrevendo. Você ficou curioso para saber o que é que Jesus escreveu, né? Já ficou, né? Então, eu também. E todos os estudiosos da história do Evangelho também. Então vou te apresentar algumas possibilidades. Primeiro, Jesus talvez estivesse escrevendo um nome de homens que estavam ali na frente dele e que já foram para a cama com aquela mulher. Pode ser, é forte, né? Pode ser. Talvez Jesus tenha escrito trechos da lei que falam sobre acusação. A lei fala também sobre isso. Então talvez Jesus estivesse ali colocando algumas referências sobre isso. Na verdade ninguém sabe. Mas é bom a gente pensar, e é possível pensarmos, que a questão não era o que Jesus estava escrevendo, mas que ele estava escrevendo com o dedo na terra. A gente chama isso de ação parabólica. O que é uma ação parabólica? É quando eu faço alguma coisa, mas o significado aponta para outra coisa. Não é uma parábola, não é assim? Ah, o reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus é uma semente? Não, não é. É como. Então Jesus está escrevendo, e aqueles homens que estão ali, todos eles, gente, sabem o que nós chamamos de Antigo Testamento de cor. Ainda mais esse grupo aí, que é estudante, que é doutorado da lei. Qualquer referência ao Antigo Testamento explode diante deles rapidamente. E no Antigo Testamento nós temos uma história de um dedo que escreveu situações não no chão, mas na parede do palácio do rei Belsazar. Daniel capítulo 5, põe na tela para a gente, Sarinha, a partir do versículo 5 diz assim: de repente apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, perto do candelabro, no palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Versículo 25, esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e decidiu encerrá-lo. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Um outro momento em que alguém escreve a respeito da vida de alguém. É claro que estamos falando de Deus denunciando pecados e trazendo um julgamento. Então as palavras de Jesus e os gestos de Jesus dizem uma coisa muito importante: não puxem a alavanca do julgamento, porque ela encontrará vocês. Se você acionar o mecanismo do julgamento, ele vai te alcançar também. Ele cairá sobre você também. Quem puxa essa alavanca não pode escapar daquilo que está fazendo e desejando ao outro. Ou seja, quando a lei for aplicada dessa maneira, ela alcançará vocês também. Veja só, Romanos 2:1 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos 14:10, portanto, por que você julga seu irmão? E por que você despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Jesus está dizendo isso. Só aquele que é perfeito é que pode condenar a mulher. E você é perfeito?
Essa é a pergunta. Aí nós vamos para o final do texto, versículo 9. Os que ouviram foram saindo, cada um de uma vez, começando pelos mais velhos. Aqui nós vemos então os acusadores. Os acusadores que aprenderam: não julgue para não ser julgado. Os acusadores que começam a se distanciar, que vão embora. E esse momento do texto, ele fala com o acusador que está dentro de cada um de nós. Todos nós temos um acusador para com os outros. Nós que temos mania de perfeição, nós que temos uma autoimagem inflamada, inflada, nós que temos um ego distorcido, e isso é inclusive potencializado pelo jeito que a nossa sociedade vive e pensa. Você é incrível, você é o melhor, você é demais, você é o bacanão, você é a última Coca-Cola do deserto, é você, meu irmão. E isso tira de nós a possibilidade de vivermos o que esses homens viveram, que foi uma coisa boa. Olha que legal. Vou fazer um elogio aqui àqueles homens, porque eles receberam um golpe, eles sentiram um golpe. Foi bem no baço. Opa, estou tirando meu cavalinho e indo embora. Estou pegando o meu banquinho e estou saindo de mansinho. Por quê? Porque eu não presto, porque eu não sou bom, porque eu sou pecador. De tantas vezes que Jesus falou coisas a esse grupo, essa é uma das vezes que o resultado veio imediatamente. Eles foram embora. E eu espero, irmão, que hoje o acusador que está em nós se cale e vá embora. Esse é um desfecho importante nessa conversa. Que o acusador que está em nós reconheça e se perceba como o pior. Perceber-se pior é bom, irmão. Perceber-se pior é o caminho para ser alcançado pela graça. É quando a gente se dobra diante da nossa própria humanidade caída e do pecado que habita em nós. É o grito de vitória que Paulo dá em Romanos 7. Qual é o grito de vitória que Paulo dá ali? Miserável homem que eu sou. Isso não é grito de derrota, isso é grito de vitória. Que calem-se no nosso coração os acusadores que habitam em nós. Mas aí você tem a acusada. Na sequência do texto, diz: Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Se existe um acusador em nós, existe também um acusado em nós. Nós que muitas vezes carregamos o peso da condenação, precisamos ouvir essa frase de Jesus aqui também. Porque aquele que pode condenar, não condena. Pense comigo na cena. A mulher e os seus acusadores diante de Jesus. Eles querem que ela seja morta, porque a lei diz que é assim que deve ser. Então Jesus evoca e apresenta a plenitude da lei. Só pode fazer isso quem não tem pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E como eu disse, aqueles homens sentem isso, percebem isso, assimilam isso e começam a sair. Sobra quem, gente? A mulher e Jesus. Jesus poderia pegar uma pedra
e acabar com a vida daquela mulher. Porque o único sem pecado naquela história é ele. Ele poderia. Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Eles foram todos embora. Então, eu que poderia te mandar para o inferno, eu que poderia deixar você com as consequências desse pecado diante da lei e te apedrejar, eu não te condeno. Esse é um valor que nós temos, que precisa ser agasalhado por nós. Onde estão os teus acusadores, meu irmão? Nos vendem um Deus muito nervoso, muito punidor. Ah, mas Deus é justo. Eu sei, irmão. Mas pense na seguinte situação: a Trindade, vou acabar. A Trindade conversando sobre Jesus vir interferir na terra. E aí o Deus Pai fala assim: olha, eu não aguento mais, mano. Já deu, gente, já deu. Os camaradas lá embaixo não querem nada com nada. É só tiro, porrada e bomba. É só enchendo a cara, só maluco, só doido, é só traição, é só matando por dinheiro. Eu não aguento mais. O que é que nós vamos fazer? O Espírito Santo fala: acho que a gente tem que mandar alguém para lá. Aí Jesus diz: eu vou. Pode deixar. Vou descer e vou acabar com tudo aquela raça. Não precisava fazer isso. Sabe por quê? Porque nós já estamos condenados. Deus não teve todo esse trabalho para condenar a gente. Eu e você já estamos condenados. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar. João 3,17, olha isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. João 12,47, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Lucas 19,10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 1 João 4,14, nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos 8,31, que diremos pois diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Se você carrega acusações no seu coração, por favor, ouça as palavras que Jesus disse à mulher, sendo ditas para você hoje. Onde é que estão os teus condenadores, os teus acusadores? Eu também não te condeno. Ele veio para salvar o que havia se perdido. E último ponto, é o versículo 11, no finalzinho. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, aquele que perdoa, salva, acolhe, restaura, deseja mudança de vida. Aquele que nos dá graça para vencermos o acusador que está dentro de nós, quer mudança de vida. Aquele que nos ajuda quando acusados somos,
e nos perdoa e não nos condena, apesar dos fatos e dos atos que cometemos, encontramos nele perdão e não condenação, quer mudança de vida. Vá e não peques mais. Primeira frase: se alguém não tem pecado, então atire a pedra. Segunda frase: onde é que estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Terceira frase: vá e não peques mais. É isso, irmão. É isso que nós aprendemos hoje. A palavra que livra da condenação, a palavra que nos livra do acusador, é a mesma que inaugura a mudança, curando o nosso coração e fazendo nascer uma história diferente para cada um de nós. Vamos orar. Peço que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça. E hoje nós vamos ser específicos diante dessas 3 situações pelas quais eu quero orar junto com a comunidade. A você que tem um acusador dentro de você. Você que ouviu essa conversa e disse: puxa vida, eu sou assim. Eu atiro para todo lado. Eu gosto de dizer: fulano está errado, ciclano está errado. Eu tenho prazer nisso. Eu admiro quando alguém é humilhado, exposto, envergonhado. Você que se identificou com isso, nós vamos orar juntos hoje. A você que carrega acusações no seu coração, passado mal resolvido, situações de prisão que ainda não foram resolvidas entre você e Deus, entre você e você. Você que carrega acusações. E você que quer uma vida nova. Você que de repente mantém as coisas escondidas e vive uma vida dupla. Aquela mulher foi exposta. Mas nós podemos viver uma vida dupla sem que ninguém saiba durante muito tempo. Eu creio que é isso que Jesus quer também mudar em nossa vida. Então, se você se encaixa em uma dessas situações, eu quero pedir a você, com a liberdade que eu tenho, para que você fique de pé no seu lugar. Não é uma exposição, mas uma atitude de assumir. Eu tenho um acusador aqui dentro que precisa ser calado. Eu sou cercado por uma acusação que eu carrego, um peso que eu carrego em mim. Eu preciso ser liberto disso. Eu quero uma nova vida, eu quero ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Fique de pé comigo. Não tenha vergonha não, irmão. Assumir isso é uma grande libertação. Eu estou de pé aqui já, irmão. Estou junto com você. E que essa obra seja feita em nossas vidas nessa manhã. Querido Jesus, querido Deus, Senhor e Pai, juntos nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor. E que essa palavra que tocou, que falou com a gente, possa produzir resultados concretos de transformação, de mudança de vida. Que essa voz de acusação que tanto corrói, que tanto machuca o coração de pessoas aqui, seja calada, em nome de Jesus. Que a libertação, o acolhimento e o abraço da graça alcance meus irmãos e minhas irmãs que estão feridos e que não sabem como lidar com tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, que as acusações caiam por terra em nome de Jesus. A nós que temos e carregamos um acusador dentro de nós, nós que nos achamos melhores, nós que nos achamos perfeitos,
nós que sempre temos um dedo para apontar para os outros, nós que sempre temos alguém para falar mal, nós que sempre temos um assunto para destilar nosso veneno. Tem misericórdia da gente, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Cala essa voz de acusador de dentro de nós, porque somos falhos e pecadores. E também uma nova vida, Jesus. A frase, a fala, a declaração que o Senhor faz àquela mulher, que invada o nosso coração hoje. Vai, não peques mais. Mudança de vida, transformação de corações, quebrantamento diante do Senhor, transformação de vida. Muito obrigado, porque em tudo isso vemos amor, graça e misericórdia. Muito obrigado, porque em tudo isso vemos compaixão do Senhor sobre ela, sobre a acusada, sobre os acusadores e também sobre nós. Muito obrigado, que seja esta a nossa oração. Dá-nos um bom domingo e uma ótima semana diante dos nossos desafios. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Ótima semana.